Olá, aqui é a Ana Mello, nutricionista em Florianópolis, e hoje eu voltei para falar do pós-treino. Depois de treinar, a gente precisa comer logo? Pode esperar um pouquinho? O que a gente deve comer? De que forma? Hoje eu vim trazer várias dicas para que você tenha mais recuperação muscular, tenha ganho de massa magra e consiga melhores resultados treinando e comendo bem. Então, para que a gente consiga recuperar esse músculo depois de fazer uma atividade física, em que a gente sofre lá microlesões no músculo depois do exercício e a gente precisa recuperar para que a gente consiga aos poucos ganhar massa magra, não ter tanta dor no pós-treino, o que precisamos? Bom, precisamos fazer pico de insulina nesse nosso pós-treino, então é importante que a gente tenha algum carboidrato de índice glicêmico alto ou médio, e precisamos também de um bom consumo proteico, porque a proteína vai auxiliar nessa recuperação muscular. Então o ideal é a gente ter uma refeição que a gente chama de completa, com um carboidrato e uma proteína. E aí, dependendo do horário, a gente pode pensar em diversas opções. Por exemplo, se for à noite, poderia ser uma janta. A gente ter salada, ter ali uma batata doce, um aipim, uma batata baroa, um arroz e uma carne, um frango, peixe ou ovos. Ou a gente poderia pensar em consumir uma fruta e mais um omelete, talvez com um pouco mais de claras, para que a gente tenha um consumo proteico um pouco mais elevado. Ou então, a gente poderia pensar numa crepioca ou numa tapioca lá com recheio mais proteico, com queijo. Ou a gente poderia pensar num iogurte natural com fruta. Então, opções que a gente consiga casar consumo proteico com consumo de carboidrato. Se for um horário em que você não tenha fome, ou que não seja por algum motivo possível fazer uma refeição sólida, nesse caso, um suplemento de whey protein poderia entrar nesse quesito mais de praticidade. Então, talvez um suplemento de um bom whey protein, só que também com algum carboidratozinho. Vale alguma fruta que tenha um pouquinho a mais de carboidrato também nesse caso, tá bom? É fundamental lembrar também que a síntese de músculo, a recuperação muscular, ela não vai acontecer apenas com essa uma única refeição. Então é fundamental a gente manter o que a gente chama de perfil aminoacídico positivo, que é a gente manter um consumo proteico distribuído ao longo do dia. Isso funciona muito mais do que a gente comer um monte de proteína, Então, quem é carnívoro, sei lá, vou comer 3 bifes logo depois do treino e aí o resto do dia passa em jejum. Então, assim, a gente precisa distribuir esse consumo de proteína porque a nossa síntese muscular, ela leva um período que vai lá de 12 até 16, 18 horas. Então, é preferível a gente consumir porções menores de proteínas, aí cerca de 20 gramas de proteína, ao longo do nosso dia. Então, por exemplo, entrou esse iogurte com fruta no pós, no outro horário a gente vai ter os ovos, no outro horário a gente vai ter um frango, um feijão, uma lentilha. Então, distribuir ao longo das refeições funciona muito mais do que a gente concentrar de uma vez só. Ainda para quem busca a construção de massa magra, tem crescido bastante o número de estudos apontando que a gente fazer uma ceia, a última refeição antes de dormir, ser proteica, isso é bem importante. Porque depois a gente vai passar por um período mais longo em jejum. Então a gente fazer uma carga um pouquinho mais alta de proteína antes de dormir também vai auxiliar bastante na construção de músculo. Então vale, por exemplo, eu vou fazer um abacate com whey, ou vou fazer a minha janta mesmo, se for o caso, janto mais tarde, vou ter uma proteínazinha a mais, ou vou fazer um omelete com mais claras. Então a gente ter uma ceia com a quantidade de proteína de cerca de 30 a 40 gramas nessa refeição parece ser bem interessante para quem quer construir massa magra. Ainda, pensando em recuperação muscular e em alívio de dores, consumir alguns alimentos que têm ação anti-inflamatória ao longo dos dias, na nossa rotina alimentar realmente, é bem interessante. Então a gente manter um consumo frequente de cúrcuma, aquela que vem lá do açafrão, de gengibre, de chá verde, são alimentos que são bem interessantes para a gente manter na nossa rotina.
Ômega 3 também é interessante, também faz essa ação anti-inflamatória. Abacate, não necessariamente na refeição pós-treino, tá? Até porque essa inflamação gerada pelo exercício, ela é importante. Ela também tem a ação dela de contribuir para a construção de músculo. Então, não necessariamente nesse horário a gente já precisa, nossa, preciso de anti-inflamatório nesse horário. Deixa a inflamação acontecer, mas talvez naquela refeição que vai ser 2, 3 horas depois, no dia seguinte, já pensar em estratégias para que entre na tua rotina. Um ômega, um açafrão, uma pimenta, esses alimentos que vão contribuir também até para prevenir aquela dor muscular tardia que costuma acontecer. Além disso, hidratação é fundamental pensando em dor também, pensando tanto em rendimento, né? Então, água tem que estar muito presente antes do nosso exercício e água tem que estar também super presente no pós. Então você precisa se manter bem hidratado e manter a tua musculatura também bem hidratada. Combinado? Espero ter auxiliado com essas dicas para que você se alimente bem e tenha bons resultados com o teu exercício, né, com a tua atividade física, e recomendo fortemente consultar com o nutricionista, avaliar necessidades em termos de quantidades, de acordo com o teu tipo de treino, de acordo com o teu ritmo, fazer avaliações periódicas, tudo isso te ajuda a manter resultados melhores. Combinado? Bons treinos e boa semana!